obrigada, eu faço isso mesmo. E eu faço de livre e espontânea vontade, porque eu já tive depressão. Não foi fácil, porque ela é persistente, ela vai atrás da gente. A qualquer momento que alguém olha pra gente de cara feia, a gente já se sente a última pessoa do mundo. Eu já superei, graças a Deus, muita coisa. Mas hoje a gente sabe que a depressão ela é uma patologia, certo? E ela é muito séria, ela vai e volta. E ela não é isso, gente. A gente vê pessoas com tanta bagagem espiritual, né? Como vou citar aqui, Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, tantas outras pessoas da área de psicologia. Leitão, convido para a mesa agora.
e também o professor Helena. Vamos lá. A professora Tereza Leitão é deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, PE Pernambuco, foi presidenta do SINTEP, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco, é presidenta da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que nós chamamos de AEM. O professor Araújo é membro da Internacional da Educação, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e coordenador do Fórum Nacional Popular da Educação e diretor da Secretaria para Assuntos Educacionais do SINTEP. Então está aí, né, essa lista aí dos nossos e da nossa palestrante. Nós vamos colocar a mesa vai funcionar da seguinte forma: nós temos 30 minutos para um, 30 minutos para outro, que vão falar do painel educacional e depois nós abrimos para o debate. Nós vamos começar inicialmente com a professora Tereza. Boa tarde a todas, a todos, participantes do Congresso do Simproja. Cumprimento a mesa e agradeço o convite para estar aqui conversando com vocês nesse momento tão importante para a educação do país. Pelos golpes que foram dados, pelos direitos que foram retirados, pelo processo de desmonte, podemos assim dizer. Mas como Paulo Freire está ali nos lembrando, e o Simproja nos lembrando que ele vive, todo o processo de educação, ele pode ser desconstruído e reconstruído. Então, a abordagem que eu vou fazer aqui pega um pouco este sentido, o sentido subjetivo do golpe, como ele está materializado nas políticas educacionais, e conforme eu combinei com a coordenação do evento, vou tratar do projeto de Escola Sem Partido, porque ele diz muito desse momento, relacionando, evidentemente, com a conjuntura mais ampla e com aquilo que está sendo debatido e que acho que a Helena vai abordar também mais profundamente, que é a BNCC, né? E a conjuntura mais geral. Então, movimento sindical, organizações de trabalhadores, tem um foco muito importante na defesa da educação, que é a relação da educação com a democracia. Quando a gente levanta a bandeira de educação como direito, garantindo-se o acesso, a permanência, a aprendizagem, a qualidade da educação, a referência social dessa educação, a gente sabe que isso só é possível de ser vivenciado em uma sociedade democrática, nem que seja da democracia formal. Caracterizarmos educação na democracia, é preciso que ela tenha 5 aspectos. O primeiro é a universalização do acesso à escola. Enquanto tiver 1 ou 2 crianças, ou adultos, sobretudo, sem oportunidade de entrarem na escola, ela não está universalizada. E hoje a gente percebe ainda um grande número, não só de analfabetos formais, como analfabetos funcionais. Segundo, o direito a acessar e construir o conhecimento. Porque você entra, precisa permanecer, mas precisa também ter acesso ao conhecimento, que é um bem cultural construído pela humanidade. Hoje, em sociedades capitalistas como a nossa, esse bem ele é aprisionado por alguns segmentos da sociedade, porque esse conhecimento é poder. Então, ter o poder do conhecimento ajuda a exploração em sociedades de classe.
O terceiro é a autonomia pedagógica. Se as pedagógicas, o currículo, nós não estamos numa democracia. Professores e professoras que atuam em redes públicas sabem que tem uma legislação específica a cumprir. E essa legislação precisa ser cumprida porque, inclusive, faz parte do direito do aluno também. Mas isso não fere a autonomia pedagógica, como a escola sem partido fere. O outro aspecto é a gestão democrática e participativa. Não apenas de eleição do diretor, que agora nem se fala mais, né? Mas também do pleno funcionamento dos conselhos escolares, do pleno funcionamento dos grêmios estudantis, da participação efetiva de todos os segmentos escolares, da comunidade escolar, na construção do projeto político-pedagógico, que esse sim deve ser a base de toda a relação que se estabelece na escola. E o último, o respeito à diversidade e à pluralidade de pensamento. Mais uma vez, nosso amigo é um mestre nesse aspecto. Diversidade de todos os segmentos, de todas as abordagens. Não apenas, quando a gente fala em diversidade, a gente pensa em determinado aspecto do diverso. Não, a diversidade na pluralidade com que ela se manifesta em todas as esferas da nossa vida. Se a gente não tiver esse respeito e essa pluralidade, a educação perde a sua capacidade polêmica. A educação tem que polemizar para que dentro do conflito se estabeleçam as novas sínteses com as devidas participações de todos, né? O segundo aspecto que eu destaco é que as nossas experiências nesses aspectos, nesses 5 aspectos que eu citei, elas sempre foram muito conflitantes entre avanços e recuos. E apesar das normas e dos dispositivos legais que nós temos, que são avançados. Hoje eu fui tirar uns pontinhos de um negócio que eu fiz aqui na orelha e tinha lá um casal detonando com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quase que perguntava se eles eram eleitores de Bolsonaro. Ele disse que é graças a esse estatuto que as crianças hoje vivem na rua e são todas protegidas pelo estatuto. Eu comecei a trabalhar com 7 anos, com 14 eu já tinha carteira assinada. Eu ainda perguntei, o senhor estudou? Teve tempo de brincar? Não, antigamente não tinha esse negócio de brincar não, minha brinquei. Até oitava. Que tipo de emprego ele teve? Qual foi a carteira assinada que ele teve? Com uma ocupação qualquer, né? Então, as leis que a gente tem, mesmo as avançadas, como a Constituição chamada Cidadã, como a LDB, que reconheceu não o direito público da educação, mas além de público, o direito subjetivo. Educação, portanto, é direito de todos e de todas, e de cada um e de cada uma. Individualmente eu posso reivindicar o meu direito se faltar uma vaga para meu filho ou para mim. E, finalmente, o próprio PNE. Então, tem avanços, tem recuos, mas o estabelecimento dessa relação meio esquizofrênica que a gente tem com a lei não permite muitas vezes que a lei nos garanta esses direitos que ela própria prescreve, né? O terceiro aspecto, que aí já entra na parte mais emblemática do golpe para nós da educação, é o contexto do surgimento dessa proposta denominada Escola Sem Partido. O nome já é uma ofensa e é uma dissimulação, porque ele significa escola de um partido só, no sentido de pensamento. É a escola de um pensamento só. É a escola sem polêmica, é a escola sem diversidade, é a escola sem democracia, é a escola padronizada e por aí vai o conservadorismo. Então, acho que essa proposta ela é uma resposta a esses pequenos avanços que nós tivemos na área da educação. É um contra-ataque ao que nós estamos construindo e que conseguimos construir até hoje, sobretudo nos últimos anos, quando nós incluímos no currículo a obrigatoriedade da escola da África, quando foi incluído no currículo a obrigatoriedade do ensino da música, quando foi incluído nos planos o tratamento das questões de gênero, o respeito à diversidade. Isso é um terror para o conservadorismo, e como eles atribuem isso ao PT, sobretudo,
aos governos Lula e Dilma, então vamos tirar esse partido. E vamos ter uma escola sem partido, porque são esses professores demonizados, são esses professores vermelhos, são esses professores que têm uns sindicatos, que são todos cotistas, que estão trazendo essas ideias partidárias, entre aspas, para dentro da escola. É, portanto, um confronto direto com as nossas concepções, que apesar de lentamente e das contradições que nós enfrentamos, elas se firmam. Elas são debatidas, elas estão na ordem do dia, não se pode mais esconder isso. Tem experiências, mesmo que não sejam experiências gerais de uma rede toda, mas há experiências importantes sendo feitas pela nossa autonomia pedagógica em todas essas direções. Coisas que não se debatia nas escolas, coisas que não se conversava nas escolas e tem se avançado. Um desses programas que o Ministério da Saúde agora acabou, era um programa que aqui em Pernambuco ganhou muita vida graças ao Sintep, que era Saúde e Prevenção nas Escolas, para discutir a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e, nesse contexto, se discutir também outras coisas, como os direitos sexuais e reprodutivos. Então, onde na escola se discutia isso? Então, esse aparato veio para cortar, né, essas possibilidades. Aproveita também essa turma, aproveita o momento do golpe, que foi um golpe misógino, um golpe que está trazendo fortemente a intolerância religiosa, a intolerância de raça, a intolerância de relações políticas para a ordem do dia, um golpe anticomunista e um golpe extremamente fundamentalista. Então, esse golpe, ele criou um ambiente para a gente achar que, para as pessoas, não nós, quando eu digo a gente, não é a gente que está aqui, acharem que esse é o caminho correto para a escola. E, finalmente, a aprovação que foi dada, que é a negação da própria escola, né, pelo Supremo, de aprovar a concessão de ensino domiciliar. É a negação da escola. As chamadas professoras particulares para dar aula na casa da família, totalmente apartada de um plano, de uma rede, do convívio, né, fora da escola. Então, isso já é resultado de toda essa efervescência que a escola está vivendo. Então, acho que tem 3 temas que se relacionam com essa questão da escola sem partido dentro desse panorama da política educacional. Os rumos e concepção de alfabetização. E Paulo Freire, mais uma vez, ele pode ser nos lembrado, que é uma alfabetização conscientizadora, é uma alfabetização politizante. É a famosa linha que ele diz: para quem, para quê, a favor de quem e contra quem eu vou direcionar a minha proposta de educação. E isso diz muito de concepção. E aqui no estado de Pernambuco nós estamos sofrendo um golpe com isso, porque as turmas de EJA estão fechando. Não é verdade? E não se pode ter EJA de manhã. Não é verdade? Onde os alunos da chamada fora de faixa, que têm deficiência, mas que têm condições, mesmo dentro da sua limitação de ser alfabetizados, vão estudar de noite, na hora que eles tomam remédios para ter uma noite tranquila de sono, eles não estão estudando. Isso é dado de pesquisa. Aí o secretário da Educação me responde lá na audiência da Assembleia Legislativa: não estamos fechando turmas, Tereza. O número de alunos continua o mesmo. Claro, está passando de 15 para 30. 30 alunos adultos numa turma não é recomendável, nem pelo plano, nem pelo DB, nem por ninguém que tenha um mínimo de coerência e de comprometimento com a educação. Por outro lado, a educação infantil, que o corte etário agora traz um resultado nefasto para a concepção de educação infantil. O direito de brincar está sendo negado, porque as crianças podem entrar mais cedo obrigatoriamente no ensino fundamental. Para que isso? Para diminuir a pressão para a creche. Toda a linha, inclusive da Organização Mundial de Saúde, que considera o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, não considera correto uma criança de 6 anos já ser
empurrada para o ensino fundamental do letramento, do chamado letramento. Então é outra questão que diz muito, porque a escola sem partido, ela não é feita para brincar. Ela é feita para aprender o beabá e a tabuada. Então isso é uma questão de concepção da educação mesmo, né? Se relaciona também com a questão do ensino religioso. O ensino religioso, desde a Constituição de 88, quando a gente perdeu, né, ou ganhou, que o Brasil não teria mais nenhuma religião oficial, até então a religião oficial era a religião católica, e se tinha como uma coisa facultativa e não era determinado para esta ou aquela religião. Era o tratamento necessário, importante, da história das religiões e, ao mesmo tempo, da espiritualidade, que é uma outra dimensão importante da nossa vida. E agora volta como obrigatório dentro do currículo e podendo ser confessional. De qual confissão de fé? De qual profissão de fé? O aluno vai poder escolher. Se ele for evangélico, ele quer uma orientação de um pastor. Se ele for católico, ele quer uma orientação de um padre ou de uma freira ou de um diácono. Se ele for de terreiro, ele vai ter uma orientação de um pai de santo ou de uma mãe de santo? Não vai. Isso vai virar uma salada dentro da escola. Quem quiser dar ao seu filho uma orientação confessional, a família dá. E tem escolas também confessionais à disposição de que achar que esse é o caminho importante para se ter uma educação. Então volta, por que isso volta? Porque a escola sem partido tem que ser temente a Deus. E nós comunistas, né, socialistas, nós não somos temente a Deus. Esse é o estereótipo que eles fazem de nós militantes. O terceiro ponto, que é o que eles se batem muito fortemente, é a chamada ideologia de gênero. Isso é uma burrice suprema em relação a um devaneio. Ideologia de gênero, Iron. O que é ideologia? Isso combina com gênero. Gênero é uma posição social. É uma identidade social que você assume. Mas isso é o terror, isso é tão sério, que nos planos estaduais de educação, a maior discussão que se deu entre a nossa proposta e a proposta dos fundamentalistas foi essa. Não foi salário, não foi gestão, não foi financiamento da educação, não foi aumento do número de creches, não foi aumento das vagas de ensino superior, é ideologia de gênero. Aqui na Assembleia Legislativa, a gente ganhou o corpo da lei por um voto na Comissão de Justiça. Aliás, o voto de Minerva da presidenta, que não era à toa uma mulher à época. No plenário, nós ganhamos na pauleira, mas perdemos nas estratégias e nas metas. O plenário ficou lotado dos defensores da vida. Porque banheiro de menina tem que ser cor-de-rosa, Tereza. Banheiro de menino tem que ser azul, Tereza. Disse, na sua casa, o seu filho e sua filha têm banheiro separado? Não tem. Vamos dizer que tenha na escola, mas precisa ser azul por quê? E se a cor preferida do menino não for azul? E se a cor preferida da menina não for rosa? Então, isso foi tirado de uma maneira, em alguns estados e municípios, brutal, que aquela concepção que eu disse lá em cima, de diversidade, de pluralidade, ela foi atacada por essa chamada ideologia de gênero, que eles tratam de uma maneira diferente da concepção de identidade de gênero. Imagine se a gente tivesse mudado a orientação sexual, que estava na proposta original, e a gente achou que essa sim não passaria jamais, né? Porque a ideologia de gênero, tal qual eles veem, não é a identidade. Eles veem como se fosse essa questão de assumir uma orientação sexual diferente da biológica. É dessa maneira que eles veem. Então, esse clima, ele vem se acirrando.
ele vem se acirrando nas propostas, ele vem se acirrando na formulação dos livros didáticos. A política nacional de livros didáticos está diversa. O mundo privado e empresarial voltou a dominar as escolhas dos livros didáticos, e não é apenas um desejo comercial de vender, é um desejo político também de intervir na concepção, na normatização da educação no país. E os nossos governos, de qual cor forem, inclusive de Pernambuco, ficam muito a cavalheiro. Muito a cavalheiro, porque é mais fácil contratar as fundações Lema da vida, as fundações Ayrton Senna da vida, do que investir na capacitação, na formação, no potencial criativo e inovador dos professores da rede. É assim que fazem. É nisso que estão se transformando as capacitações segmentadas. Não existe uma capacitação geral para se discutir política educacional. São capacitações segmentadas para determinado tema, para determinado assunto. Como foi dito lá, essa audiência a que eu me refiro é uma audiência obrigatória. Anualmente, o secretário de Educação tem que ir à Comissão de Educação, que no momento eu presido, por força da Lei de Responsabilidade Educacional. Então, ele tem uma série de questões que ele precisa dar conta. E uma delas é a política de formação, que o Sintep levantou, dessa última vez que ele foi, a ausência. E ele disse que não, tem muita capacitação no chão da escola, lá na conferência do Sintep também, não foi? Teve esse debate. No chão da escola, nos hotéis de Gravatá, nos hotéis aqui de Porto de Galinhas, mas não são gerais. São para grupos, tudo bem que fosse para grupos, por GRE e tal, mas são tematizadas para quê? Para o nosso fazer pedagógico não ser contextualizado. Para o nosso fazer pedagógico se transformar cada vez mais em algo mecanicista que possa responder os índices que são exigidos do sinal de trânsito azul, vermelho, verde e amarelo, e que possam depois gerar condições de se receber o bônus de desempenho e botar Pernambuco no pódio, que agora inclusive caiu para 3º lugar, lamentavelmente, né? Então, esse modelo de escola sem partido, sobre o nome, ele significa muito isso. É a suspensão de um dos princípios fundamentais, de um dos elementos fundamentais da educação e dos educadores, mais uma vez me referindo a Paulo Freire, que é a nossa consciência crítica. Paulo Freire diz isso: ai dos educadores e educadoras no dia em que perderem a sua consciência crítica. Ela que determina a nossa conduta pedagógica, ela quem determina a nossa relação com os estudantes, é ela quem determina a nossa relação com o conhecimento, é ela quem determina as nossas escolhas dentro do ambiente escolar. Então, não se submeter ao que está dado. A consciência crítica diz isso. E se a gente disser, por exemplo, que o aluno é um caso perdido, não é uma coisa que está dada, se a gente se submeter a uma ordem que a gente, mesmo achando injusta, vai ter que submeter porque é uma ordem, não é ausência de consciência crítica. Então, isso para a educação é uma morte. Para o educador e educadora é uma morte. Então, a gente precisa, quem tem consciência crítica sabe disso, exercitá-la para buscar, para exercer a nossa curiosidade pedagógica do conhecimento, porque o próprio conhecimento não é um fato consumado. Hoje em dia o negócio está tão conservador que eles já estão dizendo que a Terra não é redonda, é plana, né? Por isso Galileu foi queimado, não é? Mas, para você ver o nível. Acabaram de revogar a lei da gravidade. Então, essa consciência crítica é o que nos ajuda a gerar a nossa autonomia de pensamento. As minhas posições não são posições necessariamente verdadeiras. Elas podem ser verdadeiras para mim e não ser para vocês. Mas se a gente não tiver essa autonomia de pensamento,
a gente não constrói o próprio conhecimento, né? As nossas posições devem ser baseadas em critérios e discutidas com os outros, para poder se formar a síntese. É assim que se constrói o conhecimento. Então, o objetivo desse momento é a gente, usando-se todos esses elementos, substituir o político pedagógico pelo técnico mesmo, pelo burocrático, não é? Não é o técnico do domínio da técnica, não é o técnico do avanço da tecnologia, é o técnico do tecnocrata, da burocracia. Se não for aquele quadrado, ele não pode caminhar. Enquanto que o político pedagógico reconhece o quadrado, mas tem domínio sobre o quadrado, tem controle sobre a construção do conhecimento, desconfia, investiga, confronta, polemiza e, pela sua consciência crítica, consegue fazer a síntese. Dá mais trabalho para eles, dá, mas com certeza é muito mais gostoso. E quem tem relação pedagógica de aprendizagem, na relação dialética e dialógica com os alunos, sabe como é que isso se dá no ambiente da escola interno, na sala de aula e no conjunto mais amplo da escola. O terceiro aspecto, que eu acho que a escola sem partido nos atinge, não é, de maneira muito frontal, e que isso é feito sistematicamente pelos gestores públicos, é neutralizar os professores. Neutralizar a sua capacidade criativa, neutralizar o seu potencial de investigação, interferir na sua capacidade de organização sindical e criar muitos cordeirinhos pelo risco de quê? De perderem o emprego, de não ganharem o bônus, de não terem licença para fazer curso. Parece mentira, mas tudo isso acontece na rede estadual, que é a que eu conheço mais de perto. Tudo isso acontece na rede estadual. As chamadas escolas de referência, que eu não sei em que mundo elas se referenciam, eu precisei fazer uma denúncia formal de que professoras estavam sendo constrangidas quando tinham que tirar licença maternidade. É igual a empresa privada que pergunta: você está em idade fértil? Você tem trompas ligadas? Você toma anticoncepcional? Você pretende engravidar quando? Empresa privada faz isso. Que a gente tem que intervir como presidente da Comissão de Educação, como sindicato, para um professor tirar licença 3 dias na semana para fazer um curso de pós-graduação. Que é uma coisa não só necessária para a sua prática pedagógica, como que lhe traz benefícios no plano de cargos e carreira, que é a única progressão que funciona, é a progressão por titulação, porque o tempo de serviço é cabalístico. Se você não morrer, você alcança, né? E a progressão por desempenho está lá no fundo da gaveta desde 1998. E, por fim, uma questão que agora, depois do golpe, foi aprovada e que é um fator seríssimo nessa nossa área de prestação dos serviços públicos, que é a terceirização dos serviços públicos. Na área dos serviços administrativos e de infraestrutura das escolas, isso já é voz corrente, né? Isso já é prática há muito tempo, mas está vindo também para a área dos professores. Para o projeto de educação à distância, se vinculam, por exemplo, a reforma do ensino médio, que 40% da carga horária pode ser dada à distância, e quando a gente diz pode ser dada à distância, significa que ela vai ser dada à distância se a gente não revogá-la. Então, a nossa resistência nesse aspecto, que eu já estou terminando, me faltam 3 minutos, ela tem que ver muito com o mundo da política. Todo mundo que fala da reforma do ensino médio, eu digo: quer que ela seja revogada? Ela está no nosso programa de governo. No programa de governo de Haddad. Se Haddad ganhar, ela vai ser revogada. Se não, ela vai ser aprofundada. Eu não conheço todos os programas de governo, só conheci mais 2
de um debate que a gente teve nacionalmente, mas nem todos estão ainda disponíveis para apreciação. Então, eu acho que sair dessa casca, né, dessa forma que a proposta pós-golpe está nos colocando, que não só nega o que nós construímos, como quer aprofundar questões relacionadas ao golpe, exige tudo que a gente tem feito em termos de resistência, né, em termos de aqui acolá uma certa insurgência também. Nós ainda não chegamos coletivamente a esse estágio, né? Ter condições de fortalecer as nossas organizações, tanto as organizações sindicais quanto os fóruns estaduais, fóruns municipais e o próprio Fórum Nacional de Educação, e ter essa condição de aproveitar esse momento político eleitoral atípico, porque é um momento aparentemente democrático, porque se diz que as instituições estão funcionando, mas se a gente for ver como elas estão funcionando a partir da própria justiça brasileira, a gente vê que estão se direcionando para o aprofundamento do golpe, para negar as liberdades individuais, para tumultuar o processo de livre escolha do eleitor e da eleitora brasileiro. Então é um momento que nós, educadores e educadoras, temos que ser muito firmes nas nossas escolhas, muito firmes em como a gente vai trabalhar isso com os nossos estudantes, muito firmes em semear a esperança, muito firme em nos organizar para o que a gente vai querer, porque independente do processo eleitoral, que é apenas um episódio, a gente precisa contextualizar esse processo eleitoral no golpe e saber o que vamos fazer pós-processo eleitoral, que aí é onde a porca torce o rabo, né? E aí é importante que esse tipo de debate que o Simproja está realizando em um congresso que certamente tirará deliberações e plano de lutas, possa nos colocar como freirianos, né, de verdade, frente a esse momento, mas com perspectivas de intervir nele como cidadão, como cidadã, intervir nele como educadores e educadoras, que é um olhar diferenciado, é um olhar privilegiado, é um olhar que soma, e a gente não pode negar e nem se abster dessa nossa capacidade, e eu diria até dessa nossa responsabilidade nacional. Muito obrigada pela atenção e vamos ao debate daqui a pouco. Comportadíssimo. E aí, sem demora, a gente passa aí a palavra para Helena. Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Pô, somos poucos, vamos mais alto para poder mostrar que somos muitos, né? Pelo menos na voz e tal. Quero cumprimentar a nossa deputada estadual, Tereza Leitão, cumprimentar o companheiro Eugênio, o companheiro Bandeira, e ao cumprimentá-los, cumprimentar toda a direção do Simproja, e trazer aqui a saudação a este congresso, a todos os companheiros e companheiras da CNTE. Não foi possível estar com vocês ontem aqui na abertura, estava também no painel desse, no debate com os governadores do Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, no dia de ontem, mas combinamos, né, Céfalo, de estar aqui presente hoje, para estar aqui dialogando, conversando e trazendo aqui a saudação da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Com a licença de Tereza, fazendo um depoimento aqui da fala dela, que ela citou a informação, o Irão veio aqui com a imagem apresentando, mas ela, pela fala, não complementou a informação que ela passou. O resultado que nós vimos, né, do STF ontem foi 9-2, dizendo que não tem a educação domiciliar, mas na verdade não impediu. A decisão do STF não impede. O que é que ele fez? Ele jogou para o Congresso Nacional tomar a decisão de regulamentar a educação domiciliar. E no Congresso Nacional tem projetos de lei tratando deste assunto, tá? Mais de um tratando desse assunto. O presidente da ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, é um publicitário de Brasília, ele é de Brasília.
E está lá junto com todo o projeto de escola sem partido, também garantindo essa regulamentação da educação domiciliar. Então, não nos livramos, né, dessa medida absurda que está sendo colocada aí pela decisão do STF ontem. Apenas jogou para o Congresso Nacional, daí a importância que aumenta ainda mais das eleições 2018. O Congresso que nós vamos mandar, os 25 parlamentares que vamos mandar para Brasília, daqui de Pernambuco, né, se forem os mesmos que estão lá, e são candidatos novamente, estamos ferrados. Estamos ferrados. Ou a gente renova esse processo com nossos representantes, ou vão passar isso aí na próxima legislatura. É o mesmo acontecendo para o Senado. É inadmissível que o candidato que destruiu a educação nesse país volte ao Senado Federal. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso que ganha mais importância essa eleição de 2018. Porque se a gente devolve esse povo para lá, vamos perder muito mais na escola pública e na educação da nossa juventude. A Tereza, como informou para vocês, combinamos, para não ser muito repetitivo, e aí a ideia construída aqui era Base Nacional Comum Curricular, e eu preparei um roteiro para esse tema, mas fui obrigado a mudar o roteiro, né? Depois de ontem, eu recebi um card no celular, lá pelo WhatsApp, da coluna da Miriam Leitão. A coluna Miriam Leitão, que infelizmente pode entrar aqui na casa de muitos aqui, que ainda assiste aquela rede golpista. Quem assiste, ela consegue entrar na sua casa ainda. Quem já deixou de lado, né, impede que ela entre. Mas a coluna dela, pelo que foi colocado no seu conteúdo, eu disse, não, vou ter que tratar desse assunto que tem a ver com a base, tem a ver com tudo que estamos dentro das políticas educacionais. Então, minha fala aqui vai ser o roteiro que eu vou seguir, trazendo os tópicos daquilo que ela escreveu na coluna, a referência que ela faz, para a gente estar um pouco fazendo a leitura do que está escrito nesse processo. Primeiro, que é numa coluna no A Gazeta, que foi publicada terça-feira, dia 11 de setembro, na coluna de Economia, pelo qual ela é formada, é economista. Então aí já tem o primeiro ponto que precisamos refletir. Como é que ela vai tratar do tema IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica? 2 pontos. Os estados que ensinam. Esse é o tema da coluna dela. Então vai tratar de educação na coluna de economia. E isso deve chamar a nossa atenção, deve chamar a nossa reflexão e levar o debate para onde estamos, no local de trabalho, com as nossas famílias. Por que vão tratar de educação no caderno de economia? Porque a referência colocada sobre os nossos ombros, de bônus, de prêmio, de tudo isso que Tereza falou, é feito pela OCDE, a Organização, né, de Cooperação para Desenvolvimento Econômico. Então, a OCDE, né, que não tem nada a ver com a parte da educação, porque tem outros órgãos dentro da ONU que trata da educação, mas a OCDE, que é a parte de desenvolvimento econômico, é que aplica o PISA, a avaliação internacional para a educação, com as provas da língua de cada país, no nosso caso a língua portuguesa, matemática e ciência. E é esse PISA que, infelizmente, o Todos pela Educação conseguiu emplacar na derrota que nós tivemos na meta 7 do PNE, que está lá na meta 7 do PNE, o PISA como referência de qualidade da educação básica em nosso país. Ligado a isso, a questão do IDEB. Então, por isso que essa horizonte de qualidade da educação colocada pela OCDE com o PISA, que faz criar aqui o IDEB, mantém o IDEB capenga, um IDEB que não responde para tratar da qualidade da educação básica. O IDEB apenas trata a questão da prova de matemática, da prova de português e da taxa de aprovação. Então, quando a Tereza aqui falou que o semáforo era azul, eu dizia, tá reprovada. Mas como eu quero ganhar o bônus, está aprovado assim mesmo, porque aí eu aumento meu IDEB e tenho um salário melhor, né? Uma vez no ano posso ganhar o bônus. Porque só trata disso. Taxa de aprovação, né? Matemática e português. Então, por isso que nós falamos que o IDEB é insuficiente, não dá conta de nos avaliar. E por isso que na lei do PNE tivemos uma vitória,
que é a criação do SINAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que não dispensamos as provas que estão aí colocadas. Pode manter, mas queremos também que sejam avaliadas as questões socioeconômicas dos nossos estudantes, a questão socioeconômica nossa, de trabalhadores e trabalhadoras da educação. Queremos que seja avaliada a infraestrutura das escolas. Por que a prova que é universal pega qualquer estrutura para dizer que a gente não está prestando, que a educação pública não presta? Então, eles querem descaracterizar a escola pública, querem nos desmoralizar, para fazer com que o Antônio Carbonari, que é um conselheiro do Conselho Nacional de Educação, venha a dizer o tempo todo que a profissão de professor não existe mais, não deverá existir mais, porque não precisa desse, porque não tem, dá jeito, a escola não presta, ela é incompetente para dar conta do seu processo. Então essa é a merda que eles buscam o tempo todo, e por isso que a Miriam Leitão, economista, traz na sua coluna no IDEB com os estados que ensinam. E ela começa e repete isso durante toda a coluna, que é importante que o Brasil deve olhar para os bons exemplos. E aí começa a citar os bons exemplos, que mudam de posição dependendo do conjunto. O estado de Goiás e o estado do Espírito Santo. Quando junta tudo, está em primeiro lugar, que é o Espírito Santo. Quando trata só da escola pública, Goiás passa em primeiro lugar. Mas ambos, nesse processo de organização, tem uma influência, tem um espelho, que é o estado de Pernambuco, que ficou em terceiro lugar no ranking, que logo seguido pelo Ceará nesse processo. Então, Pernambuco permeia toda a coluna dela com uma inspiração, para o processo de Goiás e do Espírito Santo chegar em primeiro e segundo lugar no IDEB. Tereza fez menção, Pernambuco ficou em terceiro lugar. Então, isso também nos dá uma leitura. Nós conhecemos aqui o nosso estado. A escola experimental, que foi o ginásio pernambucano, que é citado 3 vezes na coluna dela, é experimental, nós sabemos como foi, não vou falar aqui para não perder meu tempo. De 2.200 alunos, só ficaram 300. Todos selecionados para entrar. 26 professores selecionados. Pernambuco saiu da posição que chegou para o primeiro lugar, porque deu esse impacto de uma coisa que estava arrasada nesse processo. Por que caiu para terceiro agora? Já estagnou. O dado PNAD nos diz que nós temos 1.124 escolas de ensino médio no estado de Pernambuco. Todo o ensino médio do estado de Pernambuco. 1.124. 388 estão no programa de escola de referência. 170 o dia todo nesse processo. A média que eles dizem que alcançaram em 2021, 2022, está nesse núcleo de escola. 170 de 1.124. Para quem é esse bom exemplo? Alcança que quantidade da nossa sociedade? Então esse sucesso colocado aí na visão deles, traz na coluna dela uma leitura também que precisamos refletir. Lá mesmo diz que as escolas vivas é o modelo de escola de referência no Espírito Santo, que o secretário veio aqui visitar o ginásio pernambucano e conhecer o Marcos Magalhães. E o seu Instituto de Corresponsabilidade Educacional, o ICE, foi a inspiração para montar a Escola Viva em Espírito Santo. Só que a própria coluna diz o seguinte: as escolas vivas no Espírito Santo são apenas 10% do total do ensino médio público capixaba. Apenas 10%. Tá? E aí isso me fez lembrar os dados do PNAD que foi publicado agora. Vamos puxar os dados do PNAD, que vocês viram matérias por aí, sobre Pernambuco. Tá? Pernambuco, o PNAD 2018, com os dados de 2017, diz que nós tivemos 352.383 matrículas no ensino médio. Tá? Isso no todo do estado. Também o PNAD nos diz que nós temos 2,2 milhões de pessoas em Pernambuco, de 15 a 29 anos de idade, que nem estudam e nem trabalham. 720 mil, de 2,2 milhões, 720 mil nem estudam nem trabalham. Isso dá um total de 32% das pessoas de 15 a 29 anos que nem estudam nem trabalham. 720 mil. O dobro das matrículas que nós temos no ensino médio no estado de Pernambuco. Nesse universo,
38% das pessoas de 15 a 17 anos estão fora do ensino médio. 38% das pessoas de 15 a 17 anos estão fora do ensino médio. A quem atende essa referência de qualidade? Que bom exemplo é esse, que deixa um terço, ou mais de um terço dessa juventude fora do espaço da escola, fora do espaço do ensino médio. Então, esses dados é importante saber. Quando a gente vai no PNAD, que pega os 720 mil que nem estudam, nem trabalham, tem outro dado importante para a gente refletir. Lá diz que 63 mil a mais de pessoas referente a 2016. Então, de 2016 para 2017, 63 mil pessoas deixaram de estudar, deixaram de trabalhar, nessa faixa etária de 15 a 29 anos. Então, quando nós fomos contra aquilo que fizeram o Estado Pernambucano, de cair de 2.200 para 300, quando fechamos uma escola que tem 3 turnos para botar o tempo integral, nós denunciamos. Isso está dando exclusão. Tem pessoas que não podem ficar o dia todo na escola porque precisa trabalhar, porque a família precisa dele, vão ficar sem estudar. Então, depois de 15 anos dessa experiência em Pernambuco, a gente vai de 2016 a 2017 com 63 mil pessoas a mais que não estudam, deixaram de estudar. Então, isso nos diz muita coisa. Que tipo de programa é esse que estamos denunciando, e não aceitamos, porque ele exclui. Embora muitos colegas nossos dentro do Sintep diziam que quando fez escola de referência não queria saber do sindicato porque a gente não representava mais, porque a gente era contra, porque eles melhoraram o salário dele com a gratificação. E hoje, quando a gente faz uma paralisação, estão junto conosco, porque também nisso eles enganaram a nossa categoria. A escola de referência hoje está cheia de contratações temporárias também. Os efetivos não estão lá, porque contrato temporário, se não vestir a camisa, como dizia a diretora do Pernambucano, indicada pelo Marcos Magalhães, que aqueles vestem a camisa. Então, se não vestir a camisa, está fora desse processo, e vocês sabem como isso acontece. Então, esse é o cenário colocado para a gente, que ainda o PNAD diz que Pernambuco tem um dos maiores índices de analfabetismo e um dos piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Então, para que sociedade esses bons exemplos estão servindo? Para que tipo de sociedade? Os dados que a gente pode pegar do PNAD, a gente pode ver o seguinte: Tereza já colocou isso no dia da alfabetização. Quase 1 milhão de pernambucanos são analfabetos. 28% da nossa população só tem a partir de 19 anos de idade, só tem de 1 a 4 anos de estudo. Isso dá um pouco mais de 2 milhões de pernambucanos. 720 mil aí que nem estudam nem trabalham nesse bloco, e mais 200 mil de 4 a 17 anos de idade que estão fora da escola. E a condição disso, desde 2016, deveria ser matriculado. Então, isso nós temos em torno de 4 milhões de pernambucanos que não têm acesso à educação, e não tiveram na idade que tinha e não tem hoje. Isso significa 42% da população pernambucana. 42% não teve acesso à educação, não tem acesso à educação. Então, estamos falando para quem, quando se refere a bons exemplos que devem ser seguidos, que ela coloca na sua coluna. Ela vai seguindo e repete: o caminho é olhar os bons exemplos, como escreveu o jornalista especializado em educação, Antônio Góes. De quem é esse especialista em educação? Fui atrás do perfil de Antônio Góes. Quando eu abro o perfil de Antônio Góes, cai lá na Fundação Lehman. É lá que está o perfil dele. O cara fez cursos, programas em 2 universidades nos Estados Unidos, e uma delas, o sócio é o Antônio Carbonari, do Conselho Nacional de Educação, que foi um decreto golpista para dentro do CNE, que retirou as nossas indicações e botou ele lá dentro. Ele é o dono da Anhanguera, é o sócio da Croton e preside a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que esse cara fez o curso lá. Mas qual a formação desse cara? Jornalista formado nas Faculdades Integradas Hélio Alonso, que eu esqueci de ver o que era, olhei que você estava falando. Uma faculdade criada em 1971, o golpe é de 64, lá no Rio de Janeiro. É a única formação que ele tem, jornalismo. E o cara é considerado
especializado em educação. Ele criou o chamado GEDUCA, que é uma associação de jornalistas, em 1996, tá? É bom lembrar que Fernando Henrique Cardoso entrou em 1995, e entrou rasgando o pacto pela educação que a CNTE assinou em 1994. É importante dizer isso. Para quê? Um pool de jornalistas, que esse cara, quando você olha o perfil dele, era um cara que dava furos do mercado financeiro, imobiliário de jornalismo. E a outra referência dele é que ele foi jurado no Carnaval do Rio de Janeiro e jurado do programa do Luciano Huck na Rede Globo. É isso que está escrito, a gente procura esse especialista em educação que ela usa como referência para dizer que o caminho, né, tem que ser bom, porque ele diz que o Brasil está funcionando, é bem, o caminho é por esse aí. Então é essa pessoa que é colunista do jornal O Globo, comentarista da rádio CBN, que também é da Globo. Então é importante a gente perceber isso, para ver como é que eles penetram, né, e influenciam todos os partidos políticos, todos. Porque a lógica é colocada nessa linha, como se o ranqueamento, a classificação, o IDEB fosse a referência. Não é. Esse IDEB que está aí é capenga, não serve para a gente nesse processo. Ontem, no debate de manhã, a gente fez esse seminário, eu fiz essa fala de manhã para o pessoal da FETEMES, lá no Mato Grosso do Sul, e à tarde foi o debate. E o pessoal, terminando a fala, a Sueli também, que é a presidente, falando, é importante a gente ouvir isso, porque ao ouvir a proposta dos candidatos, a gente está identificando, né, quem tem essa lógica. E parece que, infelizmente, o que mais tratou disso foi o candidato do PSOL. O candidato do PSOL, que começando dizendo que a mãe foi professora e tudo mais, mas só falava isso. Bônus, 14º salário, 15º, a gente ouvia e estremecia. Mas isso é para perceber o quanto penetra, né, em todas as ideias do partido, achar que esse é o caminho. Acreditar que esse é o caminho, sem aprofundar o que é que está por trás desse processo de atuação deles. Esse cara que você é um bom especialista, né, vai, e aí ela continua trazendo, né, os outros exemplos importantes aí no processo de atuação nessa escola, que ele fala, assim, não, ainda tem uma informação sobre a GEDUCA, né? O que é essa GEDUCA? Foi lá para a associação, como é que ele se mantém? Aí está lá escrito: recebemos apoio financeiro e técnico de instituições privadas que atuam na educação e em jornalismo, né? E esse Antônio Góes é o atual presidente. Então, criou em 96 e é atual presidente. Então, é importante lembrar isso, porque entidades do nosso campo, entidades dentro do Fórum Nacional de Educação, muitas vezes brigavam comigo lá quando eu estava na coordenação. Vai ter atividades que não chamaram o GEDUCA para poder cobrir. Quer dizer, gente antiga que ajudou a fazer o Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, mas que acha que é só chamar eles para dar notícia que vai estar divulgando as nossas ideias. E não é. A gente precisa identificar quem são essas pessoas para poder colocar bem quem são esses inimigos. Aí na coluna, a Mira continua. O secretário de Educação do Espírito Santo, Haroldo Corrêa Rocha, aí eu esqueci de verificar se é esse que foi para a SEB, para a Secretaria de Educação Básica do MEC, que um deles foi para lá, por conta desse projeto, né, que ele levou daqui de Pernambuco, contou que o primeiro passo foi estudar o exemplo de Pernambuco, inspirado no empresário Marcos Magalhães, do Instituto de Corresponsabilidade da Educação, ICE. Então, o GP, né, que na época que foi feito isso, Mendonça Filho era o vice-governador, delegado pelo Jalas Vasconcelos, que era governador, para tocar essa escola experimental, essa escola que atende a poucos, né, no nosso estado. Ainda tem uma informação que se apenas 10% das escolas de ensino médio são atendidas pela Escola Viva no Espírito Santo, mas as outras não são descobertas. As outras são atendidas pela tecnologia do Instituto Unibanco, né, que foi implantada nas escolas que têm 5 horas de aula. Tá? Então, o ICE do empresário Marcos Magalhães está no 10%, e o Unibanco está no restante, que não tem esse tempo integral. Então, é importante lembrar isso, pessoal, porque quem tiver curiosidade, né, vai lá na internet e busca Movimentos pela Base. O movimento que lutou para que a Base Nacional Comum Curricular fosse aprovada lá no Conselho Nacional de Educação. Eu listei aqui, vou passar rapidinho para vocês
se vocês conhecem quem está aí envolvido nessa inspiração, nessa formulação inicial da base. A Undime, que continua oferecendo nos seus encontros capacitação com todas as fundações privadas, inclusive uma mesa para poder convencer os nossos colegas que estão como secretários municipais de educação, de que ele só tem 4 anos de gestão, então compre o meu pacote que tem agilidade, né? E você vai ficar com o seu nome marcado na história do município. Então lá vendendo os pacotes. O Conselho, cujo presidente virou agora presidente do Conselho Nacional da Educação, que cumpriu a tarefa deles e recebeu o prêmio de conselho. Consultoria, a consultora do Banco Itaú BBA, superintendente da Fundação Itaú Social, o SEMPEC, que a gente vai na página dele, um dos parceiros é a Pearson. A Pearson é que toma conta da educação privada no mundo e que está responsável agora para aplicar o PISA dentro da OCDE. Tá? Então está lá também com essa parceria. O Instituto Inspirarem, o Instituto Ayrton Senna, lembrando importante isso, que nessa matéria do PENAD, o ministro diz que Pernambuco está complicado na alfabetização das suas crianças nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. E lembra que aqui o Instituto Ayrton Senna entrou para cuidar disso. Então, além de entrar e não alcançar, estagnou e retroagiu. Então, pegaram dinheiro público, entregaram o Instituto Ayrton Senna e continuamos na mesma situação complicada dentro do Estado. É importante lembrar isso. Consultora do Banco Mundial, Fundação Lema, Instituto Natura, SESC, Fundação SM, que é uma editora que está dentro da Abre Livros, e a Abre Livros também compõe isso aqui, onde tem 17 editoras que vai vender os livros com a nova base, e agora o livro não vai ser a cada 3 anos, vai ser anual. Educação infantil tem livro, e vai ter manual professor da educação física, que você vai ter que fazer educação física de acordo com o manual, não pode mais fazer com o seu aprendizado, com o que você construiu. A presidente executiva do Todos pela Educação, Instituto Unibanco, a Fundação César Granville, que tem um representante no Conselho Nacional da Educação, a Abre Livros com suas 17 editoras, e entre elas toda aquela que nós conhecemos, né, no dia a dia da nossa atividade, e eles têm um apoio institucional da Fundação Roberto Marinho, né, além da ABAV, que é a Associação Brasileira de Avaliação Educacional, que foi fundada, financiada pela Fundação Ford. Tá? Então, essa é a composição daqueles que estão estimulando, e nós temos, né, quem também pode acessar a internet, março de 2017, a Fundação Lemon, a Google e a Nova Escola vai produzir milhares de aulas gratuitas para os professores, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então é aquilo que a Teresa falou, não precisa sentar para pensar, gente, não precisa sentar para conversar, não precisa sentar para discutir a nossa realidade. Pega lá, está pronto, vamos lá tocar dentro das ideias deles. Isso em março de 2017, abril de 2017, Fundação Lemo e a ONU Day, que é dos Estados Unidos, vão investir 3 milhões de dólares para implementar a Base Nacional Comum Curricular nas nossas escolas. Julho de 2018, está lá na página Nova Escola, tá? Nova Escola, Fundação Lema e Nova Escola oferecem cursos gratuitos para os professores sobre as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Então é isso, com dinheiro do Banco Mundial que o MEC conseguiu, que está aí fazendo formação. Segunda-feira agora eu estava no Conselho Estadual da Educação para debater esse tema da base. E tivemos a ausência das 2 representantes do governo, a Ana Selva e a outra menina lá. Ana, conselheira. Que é conselheira, estava ausente. Por que estava ausente? Porque eles estavam em Gravatá, numa capacitação na base, né, financiada pelo Banco da BNCC, financiada pelo Banco Mundial. Tá? Então, isso é importante a gente saber e levar os nossos colegas a saberem para poder entender onde estamos entranhados. Como é que eles querem fazer, dar o rumo, né, a esse processo que está colocado aí para a gente. Ainda, né, o secretário, né, de Espírito Santo, além de falar das suas mudanças, disse o seguinte: ó, além disso, a gestão é fundamental. Não foi com mais dinheiro, foi com melhor gestão que avançamos. Ah, então aquele discurso que o Cláudio Moura Castro colocou o tempo todo na batalha com o PNE. Para que esse 10%? Talvez não é de dinheiro, é de gestão. Né? Concurso público, bota esse povo lá dentro que não é demitido e não faz a gestão correta. O diretor da escola, né, tem que ser indicado, como era aqui os pernambucanos, pela empresa. Né? O processo de gestão democrática aqui em Pernambuco, fazer escolha de referência está fora.
Porque tem que ser alguém que não seja escolhido pela comunidade escolar, tem que ser alguém que fique sob o controle da Secretaria de Educação, de parte da Secretaria de Educação. Então a gestão democrática morre. Por que na lei do PNE diz que em 2016 tínhamos que ter a lei específica da gestão democrática? Até hoje ninguém fala disso. Porque não tem que existir, é o controle que quer manter sobre a gente com essa política que está estabelecida. Ainda, né, aí vai para o ex-secretário de Goiás, o Tiago Peixoto, que é deputado estadual, que estava lá. Aí o Tiago vai jogar nas nossas costas de novo a situação. A mudança começou com melhor gestão. Implantamos um plano de reforma. Quem ouviu falar das organizações sociais em Goiás? Que a escola pública estava sendo entregue a organizações sociais. Tá? Empresas ou pessoas que pegavam a escola pública para administrar. O governo dava meta, dava o dinheiro e administra. Tá? E aí é importante lembrar também, essa lei 9637, que autorizou entregar a escola pública a organizações sociais, ela é de 1998. Ano em que Fernando Henrique Cardoso alterou a Constituição com a emenda constitucional número 19, que está aí no caderno de vocês. Tá? Já citaram aqui pelo Simprosa, o caderno de tese. Então mudou a Constituição, tirou a responsabilidade do Estado em oferecer, em garantir a educação, delegou a terceiros. Os partidos de esquerda questionaram a lei, e quando foi que ela foi pautada no STF? 2015. Tá? Dilma ganhou as eleições em 2014, tinham que trabalhar, não ganharam na eleição, não ganharam no tapetão. 2015, disseram que botaram na pauta e disseram que a lei é constitucional. E aí autorizaram a entrega. Então o governo do PSDB de Goiás está entregando a escola pública a organizações sociais, e infelizmente o governo do PSB da Paraíba também. Então vejam que entram por todos os campos, por todos os lados, fazendo a entrega desse processo. Essa é a reforma que ele disse que fez um plano de reforma. E de adoção de práticas, né? De boas práticas. Adoção de boas práticas de novo. Havia 29 mil professores efetivos e 14 mil não estavam na sala de aula. Tá? 29, 14 mil estavam na sala de aula. Quando eu li isso, eu lembrei Danilo Cabral com aquele diálogo do nosso dedo. Assim que ele entrou, né? Vamos fazer um levantamento. Então, 3 mil que a gente não paga, está todo mundo fora da sala de aula. Que essa é a gestão que eles estão fazendo, né? Para poderem colocar, garantir esse processo que está ali estabelecido. E ele vai, né, colocando, né, que tivemos, né, que mudar tudo isso. Criamos o sistema de bônus para professor que não faltasse e fizesse planejamento de aula. Tá? Então a pressão. E aqui vocês sabem que, chegando o processo de estagnação para esse modelo deles, eles vão criando formas, né, de estimular essa realização que não vai para lugar nenhum. E nós enveredamos por isso. Quando eles estagnaram aqui esse processo de garantir que não faltasse, com aquela gratificação na rede estadual de R$ 2.032, né, começaram a impor também um controle nosso na internet. Conteúdo na internet, frequência na internet. Então, confusão, faz quem quer. Aí manda um projeto de lei para a Assembleia. Professor que botar no diário e botar na internet a frequência, mais 20% do bônus que a escola venha a ganhar. Se ele escrever a aula no diário na internet, mais 25 de bônus, acima do bônus que venha a ganhar. Então, diz que não é obrigatório, mas segura o salário, porque aqui na rede estadual o nível médio está com o mesmo salário do nível superior na carreira inicial, segura para poder ter o valor de salário diferenciado com bônus nesse processo. E aí vai e não anda muito. Então vamos criar outra forma, gratificação de diretores. O diretor que cumprir a meta tem gratificação e o adjunto também. Aí nós, professoras, professores, coordenadores de apoio, coordenador de apoio pedagógico, eu também sou gestão, eu também quero a gratificação. Então enveredamos por esse caminho que ele nos impõe. E isso é importante que a gente faça esse processo. Para tentar, já passei Tereza mesmo, mas agora só para fechar, quero ler o final da coluna dela. O Brasil tem tido bons casos em educação. Aí cita Sobral, tá? Aí eu tive curiosidade de ver o projeto de Sobral lá do SEDUC,
que está em parceria com a CAED, da Universidade Federal de Minas Gerais, Manuel Palácios e os seus 116 especialistas que fizeram a base. Aí está lá o bônus, o prêmio, aquele negócio todo. Por coincidência, que eu achei só coincidência, tem um carimbo assim com o nome e embaixo tem assim, urso público. Né? Ou seja, aquilo que era concurso público tem um carimbo em cima, então se eu ler o final. Então é coisa que, né, a imagem mostra e faz a leitura para a gente ter esse processo. Aí repete o exemplo do ginásio pernambucano, que ela visitou ano passado e disse que é fantástico nessa linha. E termina dizendo o seguinte: a tecnologia sendo desenvolvida, como a do Unibanco, por exemplo, né, do ICE e outras, é preciso replicar os bons exemplos. Então, mais uma vez, volta a querer replicar esses bons exemplos, querer convencer a sociedade brasileira que esse ranqueamento é bom para o país, é bom para as pessoas. Então, nós temos dados, nós temos informações que não é bem assim. Então, é utilizar isso no diálogo permanente, no local de trabalho, com os nossos colegas e convencer mais pessoas que a política educacional que está sendo aplicada nesse país de ponta a ponta não interessa à maioria do povo brasileiro e não contribui com a valorização dos profissionais da educação. Obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço, estou à disposição aí para o debate. Obrigada aí, companheiro Helena. E aí, para colocar os dois palestrantes, colocaram para nós elementos para que nós possamos sair daqui, tanto para fazer um debate aqui, para também lembrarmos, né? Eles colocam as ameaças que permeia uma das profissões mais antigas, né, da história, que é o trabalhador, chamado professor, mas que a gente hoje traz o trabalhador e trabalhadora em educação. E permeia aí essas ameaças, vem a escola sem partido, a questão da escola